Oi gente, bem-vindos à Educação com Afeto. E no vídeo de hoje vai ser eu respondendo algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Insta e no Facebook. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nesse daqui eu vou falar um pouco a minha experiência e na minha opinião, respondendo as perguntas que tem mais relação a mim. E no próximo vídeo eu vou fazer com as outras perguntas que foram direcionadas a certos assuntos que eu ainda não passei, mas que vou passar, porém eu já sei como responder. Então, dessa vez eu vou falar a minha experiência e depois eu falo as partes que eu ainda não vivi. Bom, a primeira pergunta é: como perceber que o bebê já está sentando e não se apoiando na barriga? A Alice, como eu fui percebendo que ela estava querendo sentar? Eu sempre colocava ela sentada, apoiada no travesseiro. Desde bem pequenininha, eu colocava ela. O pediatra tinha liberado, então eu colocava. E ela foi dando sinais querendo se sentar sozinha, por exemplo, jogando o corpinho. Então eu fui começando a pôr ela sentadinha sozinha, segurando na mãozinha dela, até que um dia eu falei, eu vou deixar ela tentar sozinha. Então eu coloquei, soltei ela e ela ficou uns 5, 6 segundos sozinha. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. E foi indo aos pouquinhos. Desse dia pra cá, ela já ia ficando mais tempo sentada sozinha. Ela sentou pela primeira vez aos 3 meses e alguns dias. E com 4 meses, ela já estava se sentando o tempo que quisesse. Aí ela já ficava mais retinha e não estava se apoiando na barriga. Então é você perceber, por exemplo, se o bebê chorar por incômodo, não é legal deixar, é você deixar o tempo dele, você tentar ver se tá legal pra ele, tudo bem. E se ele ficar muito caído, muito encurvado, também não é legal, significa que ele não tá no tempo de sentar e o legal é respeitar o tempo deles. A Alice, ela foi aos poucos, conseguindo se arretar e ficar sentada certinha, porque no começo ela ficava sentada só que só se apoiando nos bracinhos dela. Ela punha o bracinho na cama e ficava apoiada nos braços, não na barriga. E depois ela foi conseguindo tirar um braço, ficar só com um. Depois ela tirou os dois e agora ela se movimenta para todos os lados. Segunda pergunta: como foi descobrir que em alguns meses você teria um bebê para cuidar? Bom, foi um pouco desesperador, mas ao mesmo tempo uma coisa, aquele sentimento de ansiedade, aquele sentimento de felicidade ao mesmo tempo. Eu tinha muito medo de não dar conta, medo de não conseguir fazer certo, medo de fazer algo errado. E então o que eu fiz para amenizar isso foi buscar estudar, buscar pesquisar sobre tudo que poderia vir a acontecer depois que aquele bebezinho nascesse. Pesquisei muito sobre cuidados com recém-nascido, pois eu sabia que eu ia morrer de medo no começo. E no fim deu tudo certo. Hoje em dia eu digo que muitos medos que eu tive foram medos bobos. Pergunta número 3. Quando você engravidou, ficou com medo de contar para seus pais? Eu não digo muito que era medo. Eu digo que era... eu não sei explicar, mas era uma ansiedade e ao mesmo tempo... O medo que eu sentia era de como eles iriam reagir naquele momento, mas eu não tinha medo de acontecer algo comigo, pois eu sabia que eles iriam me apoiar em qualquer coisa. E eu sabia que eu ia ter responsabilidade para lidar com aquilo, que eu queria lidar com aquilo, então eu não tive tanto medo, mas eu tive muita ansiedade. Próxima pergunta. Queria aprender sobre situações como birra e teimosia. Bom, essa pergunta eu ia deixar para responder no próximo vídeo, para eu poder dar uma resposta mais completa, mas tem uma outra pergunta relacionada a isso, então no próximo vídeo eu posso dar uma resposta completa. Eu ainda não passei por fase de birra, de teimosia, pois a Alice ainda é um bebê. Porém, eu tô fazendo um curso agora e fala bastante sobre esse comportamento das crianças em cada fase. E o que eu quero dizer é que a birra, ela pode ter vários fatores. A criança não vai se jogar no chão à toa e eu quero o mundo, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque a gente tem muito essa mania de reagir ao invés de agir naquela situação. O que a gente tem que fazer no momento que a criança tá com birra ou tá com teimosia é parar
pensar e analisar tudo o que aconteceu antes dela começar a agir daquela forma. Ela tá com fome, ela tá com sono, ela tá cansada, ela tá com tédio, ou se não, ela quer um pouco mais de atenção. Talvez a gente tá num dia corrido e tem que ir em tal lugar, tem que ir em tal lugar, e a gente não tá dando tanta atenção para a criança quanto ela merecia, e ela arruma uma forma de receber a sua atenção. E o que acontece? Você acaba dando aquela atenção para sua criança, porém uma atenção negativa. Então, o legal é você analisar os fatos e saber se ela não tá com fome, não tá com sono, o que tá acontecendo para ela estar agindo de tal forma. E também as birras ocorrem muito na crise dos 2 anos, que é uma pergunta que eu vou responder no próximo vídeo sobre a crise dos 2 anos. E eu quero dizer que a gente tem que saber entender a criança também. A gente tem muito isso de sair para tal lugar que é corrida e blá 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 e levar a criança junto. O que acontece? A criança tem que ficar passando numa loja e outra com a gente, passando num lugar e outro. O que vai acontecendo? Ela vai cansando. Então é o que acontece dela querer fazer birra, dela querer chorar e etc. Às vezes, muito os fatos da criança estar agindo de tal forma é culpa de nós mesmos, por não estar analisando aquela situação como deveria. Então, o que eu falo é pra gente ter paciência, buscar perceber por que a criança está agindo de tal forma e falar com ela. Você fala com ela, olha, o que você tem, eu te entendo, eu tô aqui por você, você pode conversar comigo? Se não resolver, você vai para a segunda opção, que é se retirar do local. Você explica para ela, olha, você não está se comportando bem, eu não estou conseguindo te acalmar, então a gente vai ter que se retirar do local. E você não pode dizer para a criança, por exemplo, eu não vou te dar algo, por exemplo, a gente vai embora e não cumprir o que você falou. Porque se você diz uma coisa pra criança e depois faz ao contrário, ela vai acostumar com isso. Então, por exemplo, ela tá chorando por causa de um brinquedo e você não pode dar. E você fala pra ela, olha, infelizmente eu não posso te dar esse brinquedo hoje. E ela continua chorando, continua, e você no final vai lá e dá. Aí numa próxima situação, ela vai fazer a mesma coisa, porque ela sabe que você não vai resistir ao choro dela e vai dar pra ela o que ela quer. Então você tem que ser persistente nas suas palavras e cumprir com o que você fala. Sem ser muito rígido, mas também sem deixar a criança não ter limites, por exemplo. É você cumprir com suas palavras, você tem que ser firme, mas mostrando que tá ali por ela. E presta bastante atenção nessa questão da atenção. Às vezes a criança só quer a sua atenção. E não é aquele negócio, pra chamar a atenção. É aquele negócio que ela quer um minuto pra ela quer conversar, ela quer carinho, ela quer afeto, ela quer a mãe ou o pai presente pra ela. Próxima pergunta foi: o que você acha mais difícil de trabalhar com a Alice? Sentidos, por exemplo. Bom, eu acho que o que tá sendo mais difícil por enquanto pra mim trabalhar é a questão de ficar explicando pra ela que os objetos não pode pôr na boca e os objetos pode. Porém, ela tá compreendendo, como ela tá se alimentando pelo método BLW, que é o que eu vou responder no próximo vídeo também. Ela tá tendo uma percepção do que pode pôr na boca e o que não pode. Porém, ainda é um pouco difícil, pois tem algumas atividades que eu não posso deixar ela pôr na boca de jeito nenhum e ela tenta pôr. Então, isso que tá sendo um pouco difícil. Porém, é super normal e saudável que eles tentem explorar os objetos, todas as coisas que estão à volta deles com a boca. Por isso eu estou sempre supervisionando e sempre por perto. Agora, em outras coisas, eu acho que pra mim, por enquanto, tá tudo tranquilo. Antigamente estava mais difícil com ela, questão das cólicas, quando ela era bebezinha, que ela tinha muita cólica, mas por enquanto tá tudo bem. Ela consegue se concentrar bastante nas atividades que eu passo pra ela consegue ter uma percepção bem legal do que eu tô explicando, ela presta atenção, se eu faço um gesto, ela repete, eu tô ensinando ela a fazer carinho agora, ela tá aprendendo, eu tô ensinando a língua de sinais pra ela e ela tá aprendendo aos poucos. Então, eu acho que pelos bebês prestarem bastante atenção no que a gente ensina, tá sendo um pouco mais fácil pra mim nessa fase. Porém, eu acho que as fases mais difíceis estão por vir ainda. Próxima pergunta. Quando você descobriu a gravidez, você pensou que iria ter dificuldades? Bom, eu pensei que iria ter dificuldades em questão de me adaptar. Apesar que antes de engravidar, eu já tinha pesquisado bastante, eu já sabia bastante sobre a disciplina positiva, sobre os métodos Montessori, sobre cuidados com bebês e etc.
Mas eu tinha medo, porque a gente vendo, lendo é uma coisa, mas na prática é totalmente diferente. Porém, se a gente tem uma noção, a gente sabe como agir em cada fase, em cada acontecimento. Então eu tinha medo de não sair do jeitinho que eu queria. E realmente, na gravidez eu pensava que ia ser de tal forma e quando a Alice nasceu foi de outra forma. Porém, sempre respeitando o tempo dela, sempre respeitando os meus sentimentos e sempre sabendo agir em cada fase, sabe? Não é aquele mecanismo de você saber como que vai ser tudo. Eu tinha medo de não conseguir dar banho, eu tinha medo de não conseguir acalmar ela, eu tinha medo de não conseguir amamentar. E no final deu tudo certo. Hoje em dia eu tô indo muito bem, eu tô conseguindo saber lidar em cada fase. Porém, eu sei que ainda vão ter outras fases que vai ser um pouco mais desafiador, que eu vou ter que ter mais paciência, mais cuidados. Então, eu vou me preparando aos poucos, pois o medo de fazer algo errado é algo que me consome sempre. Porém, eu ponho na minha cabeça, a gente tem que ter noção do que é certo e o que é errado, mas também saber respeitar o que a gente pensa, por exemplo. Eu sei que as fases mais difíceis ainda estão por vir, as mais desafiadoras, porém eu ponho na minha cabeça que se eu buscar aprender sempre mais, eu vou saber agir de tal forma, de uma forma correta e respeitosa com a Alice e saber respeitar os meus sentimentos também e poder respeitar o tempo dela, respeitar ela e conseguir ficar e conseguir ter a prática correta de agir em cada situação. Última pergunta que eu recebi foi: bom, eu tenho um filho de 6 anos e eu tenho que ficar todas as vezes danando com ele para ele colocar os sapatos e a roupa, pois ele diz que não consegue. Porém, acho que ele já está bem grandinho para isso. Bom, o que eu tô pensando aqui é porque eu tava assistindo um vídeo esses dias mesmo falando um pouco sobre isso. Bom, gente, nós, por ter sido criado dessa forma e a gente vai repassando isso se a gente não buscar novas formas, o que acontece? Os pais, não dão oportunidades para os filhos fazerem nada enquanto são crianças. É só aquilo, você só pode brincar, você não pode tocar em nada da casa, não pode fazer nada sozinho. Aí o filho chegou em certa idade, quer obrigar o filho a saber fazer tal coisa. Por exemplo, nunca ensinou a criança desde pequenininha a trocar de roupa sozinha ou algo do tipo. Aí ela chegou nos 7, 6, 8 anos dela, você tem que trocar sozinho. Aí a criança fica tipo, quê? Eu não sei trocar sozinho, eu preciso da sua ajuda ainda. E o que acontece? A gente precisa dar oportunidades para os nossos filhos para eles aprenderem. Nos métodos Montessori, a gente tem a confiança de deixar a criança tentar, entendeu? Então, tipo, nos métodos Montessori não tem problema a criança usar copo de vidro, prato de vidro. É claro que é uma coisa de prática. A criança não vai aprender se a gente não der oportunidade para ela. E é a mesma coisa que acontece em coisas pequenas do dia a dia. Uma criança de 3 anos já consegue se vestir sozinha. Sim, já consegue. Porém, ela não vai saber se vestir sozinha se você não dá a oportunidade, se você não ensinar ela. Então, desde bebezinho, você pode começar aos poucos, ensinando a criança a tirar a própria meia, colocar a própria meia, colocar a própria fralda... Tirar a própria fralda sozinha. Eu acompanho a Flávia Kalina. E eu lembro que eu assisti os vídeos dela, em vários vídeos dela, a Vi, que é a filha dela, tinha 1 ano e pouquinho e ela mesma tirava a fralda dela na hora do banho. E então são essas pequenas coisas que aos poucos vai fazendo a criança aprender a se vestir sozinha, a se trocar sozinha, a preparar seu próprio pão sozinha. A criança nunca vai aprender a usar a faca se você não dá oportunidade pra ela. Os adultos têm muito isso de, não pode deixar a criança usar a faca, não pode porque ela vai se cortar. Mas se você não ensinar ela pra que a faca serve, se não ensinar ela a cortar as coisas sozinha, o que vai acontecer? Uma hora ela vai querer pegar aquela faca e não vai saber pra que serve e vai acabar se machucando. Então você tem que explicar, você tem que ensinar, independente do que seja. Dá a oportunidade pro seu filho usar o copo de vidro um dia, dá a oportunidade dele ver a faca, mas é claro, com supervisão pra não correr nenhum risco. Mas deixa eles conhecerem, mostra como usar cada coisa, como eles se vestirem sozinhos. Você tem que ir ensinando eles desde pequeno pra eles irem aprendendo, porque não é eles chegarem em uma fase e eles, por mágica, aprenderem a fazer tudo sozinho. Não, é questão desde pequenininho, você dando a oportunidade, você ensinando,
porque eles nos vendo, eles vão aprendendo. Então, se você pega uma faca e corta um alimento, mostrando pro seu filho como ele deve segurar, como ele deve deixar a faca passar dos dedos, ele vai aprendendo isso e não vai correr o risco se um dia você não estiver por perto ele, por exemplo, pegar a faca. Então, a gente tem que mostrar pra eles como usar certas coisas, como se vestir, como cada pequena coisa a gente tem que mostrar pra eles. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a parte 1 de Respondendo Perguntas. Vai ter a parte 2, que eu vou responder um pouco sobre as birras, sobre o que é o BLW, sobre os métodos Montessori, que eu tive perguntas aqui me perguntando sobre isso, sobre a crise dos 2 anos, to you. E sobre a esterogestação, eu tô falando que eu vou fazer faz tempo e eu sempre esqueço, mas eu tenho que falar um pouquinho sobre a esterogestação também, pois eu sei que muitas mães e grávidas não sabem o que é a esterogestação, a crise dos 3 meses. Então, vai ficar pro parte 2 do Respondendo Perguntas. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixem o like, deixem aí nos comentários mais perguntas. Vocês podem me mandar perguntas também lá na página do Facebook Educação com Afeto. Podem me mandar também no meu Instagram. E, bom, pessoal, é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Tchau, gente!